Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Há alguns vídeos atrás eu trouxe para vocês um quadro diferente aqui no canal, na qual eu contei sobre um caso sobrenatural, né? Mudei um pouquinho e vocês gostaram muito, o feedback foi muito positivo e teve um comentário nesse vídeo que me chamou a atenção e que um dos inscritos aqui do canal me deu uma dica. Carol, por que você não faz sobre um caso criminal que teve a ajuda de um médium? Eu adorei a ideia, então fui atrás, pesquisei e encontrei esse caso aqui que aconteceu em 1980 nos Estados Unidos e teve ali a participação de uma médium. Se você curte casos criminais, sobrenaturais, mistérios, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se inscreve logo no canal, deixa o like logo no início do vídeo para não esquecer e também ativa o sininho, que assim você recebe as notificações aqui do canal. Só um parênteses antes da gente começar aqui o caso, é que realmente foi muito difícil encontrar imagens sobre esse caso. Tem bastante informação sobre ele, mas é um caso escasso de imagens. Eu sei que vocês gostam muito quando um caso é cheio de imagens, pode ter certeza que eu também gosto muito de casos assim, mas infelizmente esse tem pouquíssimas imagens, mas eu vou estar aqui tentando fazer o melhor para vocês, que esse vídeo fique muito interessante para vocês e que não fique somente eu falando aqui. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Melanie Uribe. Melanie Uribe nasceu no dia 9 de setembro de 1948. Quando estava com 31 anos, ela trabalhava como enfermeira no Hospital Pacoima, em Burke Bend, na Califórnia. Na época, ela era mãe solteira de um menino de 8 anos. Melanie era conhecida por ser uma mulher muito pontual e, com isso, nunca se atrasava para o seu trabalho. Mas no dia 15 de dezembro de 1980, ela não apareceu no turno da noite e os seus colegas suspeitaram que algo aconteceu. Os seus colegas perceberam que havia algo errado, então eles ligaram algumas vezes para sua casa, ninguém atendeu e eles decidiram ir até uma delegacia de polícia e prestar uma queixa de desaparecimento. Como foi algo muito falado na época, o desaparecimento dela, o caso apareceu na primeira página do jornal local. A polícia faz a sua investigação e vai atrás de testemunhas. Vai que alguém viu alguma coisa suspeita naquele dia. Então a polícia conversa com o pessoal da região e duas testemunhas falam que viram que tinha uma moça dirigindo seu carro e que ela foi sequestrada, que essas dois homens, foi assim que essas testemunhas descreveram, eles sequestraram, arrancaram ela à força de dentro do seu carro e que colocaram ela num outro carro e saíram. Bom, já era uma pista, a polícia já tratava esse caso como um sequestro e não apenas um desaparecimento, mas era uma pista muito pequena para a polícia conseguir concluir esse caso e também eles não sabiam se a Melanie estava viva ou se algo terrível aconteceu com ela. No dia 17 de dezembro, uma balconista de uma grande fábrica de produtos aeroespaciais chamada Era Smith, que estava com 32 anos na época, ela ouviu sobre o desaparecimento da Melanie através do rádio. Mesmo não conhecendo a jovem, ela teve algumas visões sobre o que aconteceu com ela. Segundo ela, nessas visões, ela disse que parecia como um filme, que estava tudo muito claro para ela. Ela viu um desfiladeiro e uma estrada curva com arbustos, colinas ao fundo e um caminho de terra levando para algo branco. Ela acreditava que essa coisa branca poderia estar relacionada ao corpo da Melanie. Essa sua visão mostrava uma pista da localização da enfermeira. Ela não sabia o nome do local onde a Melanie estava, mas ela sentia que conhecia o caminho até esse local. Ela não se considerava uma vidente na época, mas mesmo assim,
ela ficou preocupada com essa visão que ela teve, ela acreditava muito nessa visão e decidiu ir até uma delegacia de polícia e contar o que ela tinha visto. Quando ela chegou na delegacia, ela conversou com um delegado responsável pelo caso da Melanie. É claro que ele era cético e ele estava um pouco com o pé atrás sobre tudo aquilo que a Aerosmith contou para ele. Ele não acreditava muito, mas ele também viu que ela parecia ser uma pessoa muito honesta, que trabalhava numa empresa muito grande e que não teria nenhum motivo para ela inventar essa história. A Era localizou a área onde ela acreditava que o corpo da Melanie estava através de um mapa que o detetive, o delegado, deu a ela. Era em uma parte remota do Vale de São Fernando, localizado em Lops Canyon, acima do Lakeview Terrace. Ela tinha essa sensação muito forte de que a Melanie estava lá, só que ela não sabia se a jovem estava viva ou morta, mas ela tinha essa necessidade de ir até o local o mais rápido possível para encontrá-la. Ela sentiu que o delegado não levou ela muito a sério, então ela resolveu ir por conta própria até o local para ver se ela encontrava alguma coisa e se aquelas visões que ela teve estavam certas. Depois de sair da delegacia de polícia, em menos de 45 minutos, a Era estava em Lops Canyon em busca da Melanie. Ela levou consigo as suas 2 filhas e também a sua sobrinha para ajudar para ver se elas encontravam alguma coisa. Dirigindo lentamente em direção ao topo do desfiladeiro, ela teve uma sensação, ela sentiu a presença da Melanie e teve a certeza absoluta de que a Melanie estava no desfiladeiro. Quando ela descia o desfiladeiro, ela viu algumas marcas de pneu recentes e ela teve aquela sensação novamente. E ela acreditava muito que as marcas daquele pneu pertenciam a um carro e que aquele carro tinha algum envolvimento no caso da Melanie. Quem dirigiu aquele carro naquele local tinha com certeza alguma ligação com o caso da Melanie. Foi isso que ela sentiu naquele momento. Descendo mais um pouco a filha da Era, ela viu uns sapatos brancos e quando a mãe se aproximou do local, ela viu que era o corpo de uma pessoa. Ela não sabia ainda se era o da Melanie, mas ela acreditava muito nisso. E quando ela viu o local, ela viu que era exatamente como de sua visão. Depois de encontrar o corpo, ela se dirigiu rapidamente à delegacia na qual ela foi mais cedo e disse que sabia onde o corpo da Melanie estava. Ela não tinha certeza ainda se o corpo era mesmo da Melanie, mas uma autópsia foi feita mais tarde, depois que os policiais foram até o local, e ficou claro que era o corpo, sim, da Melanie e que ela foi roubada, despida, abusada sexualmente e espancada até a morte. Os 2 homens que foram vistos colocando a Melanie em um carro à força, eles eram os principais suspeitos do caso, mas a polícia incluiu mais um suspeito na lista. Na noite em que a Aerosmith encontrou o corpo da Melanie, ela já foi presa naquela noite. Ela foi interrogada diversas vezes por detetives e eles estavam achando aquela situação muito estranha e tinham certeza de que ela tinha algum envolvimento na morte da enfermeira. Com toda essa suspeita dos policiais, dos detetives do caso, eles decidiram fazer um teste do polígrafo com a Aerosmith. Ela passou nesse teste, tudo que ela dizia era verdadeiro, mas os policiais falaram para ela que ela não passou no teste e que ela estava de alguma forma tentando burlar o equipamento, até mesmo mudando a sua respiração para não ser pega. Depois disso, ela foi colocada numa cela em uma situação horrível. Ela ficou mais de 24 horas sem comer e sem beber água. A polícia acreditava que talvez ela não tivesse um envolvimento direto com o assassinato da Melanie, mas que talvez ela tivesse escutado alguma coisa em seu bairro ou que alguém ofereceu dinheiro para ela inventar toda essa história de que ela teve uma visão ou que ela estava acobertando alguém.
Na manhã seguinte, ela foi formalmente acusada do assassinato de Melanie. Um pouco depois que ela foi presa, um informante da polícia disse que ouviu um dos assassinos do caso falando, se gabando que tinha matado a Melanie. Então o caso tem uma reviravolta e a polícia vê que talvez aquela pessoa que eles prenderam não fosse a responsável pelo assassinato. Esse homem que estava se gabando, ele foi preso e acabou confessando o que ele fez e ainda disse que 2 jovens também participaram do crime. Era foi considerada inocente no dia 21 de dezembro de 1980 e ela ficou presa e sofreu muito durante esses 4 dias. Lewis Kernell Morgan, de 20 anos, um jovem de 17 anos não identificado e Spencer Nelson, de 21, foram levados sob custódia e contaram o que aconteceu naquele dia e o que eles fizeram. Segundo eles, o trio pulou na caminhonete da Melanie em um semáforo e a colocaram dentro de um carro e depois a levaram para o Canyon, localizado a mais ou menos uns 25 quilômetros ao norte da cidade. Depois, eles a roubaram, abusaram sexualmente dela e, por fim, a agrediram até a morte. A causa da morte foi um traumatismo contundente causado por uma grande pedra em sua cabeça. Os assassinos foram condenados e cumprem suas penas de prisão perpétua. Conhecendo um pouco sobre Aerosmith, ela afirmou que sempre teve sentimentos estranhos sobre eventos futuros, mas foi só aos 32 anos quando Ira percebeu que tinha poderes psíquicos, que foi quando ela teve as visões sobre o caso da enfermeira. Ela continua a ajudar os departamentos de polícia a resolver casos com suas habilidades psíquicas até hoje, e ela não se considera uma vidente, ela apenas descreve que essas visões que ela tem como uma experiência extremamente incomum. Após os seus maus tratos pela polícia, no caso da Melanie, ela venceu uma ação civil contra o departamento e foi indenizada. Então, gente, concluindo esse caso, mais uma vez a polícia ela foi muito displicente nesse caso, já que a Aerosmith apareceu, deu ali que teve uma visão sobre tudo e a polícia não levou isso muito a sério. Talvez se os policiais tivessem ido naquele momento até o local, com certeza eles encontrariam o corpo da Melanie e eles acreditaram que era a Aerosmith que era responsável por tudo aquilo, por aquele assassinato, mas na verdade isso ficou muito claro que ela não tinha nenhum envolvimento nisso tudo. Talvez foi um pouco de preconceito da polícia. Ela ajudou com certeza a resolver esse caso, um caso complicado, a gente sabe que tem muitos casos não concluídos por aí, e ela foi muito importante nesse caso, já que ela encontrou a localização do corpo e tudo mais, e ainda teve a ajuda dos assassinos que confessaram o que eles fizeram, e ainda bem esse caso foi concluído e a Aerosmith foi considerada inocente. Então eu trouxe esse caso, já que fala sobre um caso criminal, também tem um pouco do sobrenatural, e é para agradar quem gosta de caso criminal e também quem gosta de um caso sobrenatural. Então já sabem, dá bastante like nesse vídeo. Se você quer mais casos desse estilo, um pouquinho mais sobrenatural, talvez mais sobre médiuns que ajudaram a resolver casos criminais, e também, é claro, continuando com nossos casos criminais concluídos ou também de mistérios, que eu sei que vocês gostam muito. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.